quarta jornada espírita. Que o Senhor Jesus nos conceda muita luz, né? Que possamos hoje aprender um pouco mais sobre o que o senhor Ricardo Dantas vai passar para todos nós, né? É com grande satisfação, em nome do Centro Espírita, de todos os trabalhadores, né? E temos essa oportunidade de estarmos realizando a nossa quarta jornada espírita, e tendo como tema principal a educação ecológica do ser, né? Que possamos internalizar tudo que o senhor Ricardo Dantas vai falar para nós hoje, que possamos aprender, né, com ele um pouco do que eles passar para todos nós, né? E só temos a agradecer, né? Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe de Espíritos Amigos, que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui, né? Iniciando mais uma quarta jornada espírita, que possamos nos envolver nesse momento, pedindo ao nosso Pai Maior muita luz, agradecendo a toda a equipe de Espíritos Amigos que nos auxilia, agradecendo ao senhor Ricardo Dantas, que vai palestrar para nós hoje, né, sobre esse tema tão importante, a educação ecológica do ser, né, com o subtema sustentabilidade como valor espiritual, que ele possa passar de uma forma clara, com bastante conhecimento para cada um de nós, né, que possamos agradecer a Deus por esse grande momento. E para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, vamos fazer a prece de abertura do nosso trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixemos cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. E com esta prece, está aberto a nossa quarta jornada com o senhor Ricardo Dantas, com o subtema sustentabilidade como valor espiritual. Boa noite, Miri. Boa noite a todos. Boa noite, senhor. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, né? É com muita felicidade que eu estou aqui novamente nessa casa para realizar esse trabalho de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, onde quer que eles estejam, e que o Mestre querido amigo Jesus nos ajude no entendimento do tema que será trazido hoje, à luz da doutrina espírita. Como eu falei inicialmente, além de agradecer ao convite da casa, também agradecer a confiança, né, de trazer um tema tão importante nos tempos atuais e colocar para vocês que a doutrina espírita, como eu sempre gosto de falar, é uma doutrina consoladora, é uma doutrina esclarecedora e uma doutrina libertadora. O tema central dessa quarta jornada espírita, parabenizar a casa por essa iniciativa, do Centro Espírita Ceareiros do Bem, tem como tema central a educação ecológica do ser. E o tema específico de hoje é a sustentabilidade como valor espiritual. Mas antes de iniciarmos, falarmos desse tema específico de hoje, sustentabilidade como valor espiritual, a gente precisa conhecer, né, o significado desse termo, sustentabilidade. A gente ouve muito falar a respeito desse tema, a respeito desse termo,
mas a gente precisa conhecer melhor a definição. E eu fui buscar no Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais, nessa obra de autoria de vários autores, o significado desse tema, desse termo. Os ecologistas costumam usar a palavra sustentável como adjetivo que define um sistema em equilíbrio. Então, a gente já começa a perceber algumas definições importantes. Um sistema em equilíbrio. Então, no Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais, o verbete sustentabilidade aparece assim descrito: qualidade de um sistema que é sustentável. E aí lá em cima a gente já viu o que é um sistema sustentável. É um sistema em equilíbrio, que tem a capacidade de se manter em seu estado atual durante um tempo indefinido, principalmente devido à baixa variação em seus níveis de matéria e energia. Ou seja, há variação? Há sempre. Tudo está no processo de transformação, de mudança. Mas o processo é de forma equilibrada. O processo de transformação, de mudança, é de forma equilibrada. Por isso que ele coloca baixa variação. Já que a gente já ouviu muito que a natureza não dá saltos. Tudo vem de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Desta forma, não esgotando os recursos de que necessita. Então, por ser um sistema em equilíbrio, que a mudança se dá de forma gradual, lenta, equilibrada e harmoniosa, os recursos não se esgotam, mas sim se renovam. Então, a gente já começa a perceber, através dessa definição trazida pelo dicionário específico das ciências ambientais, nesse dicionário brasileiro de ciências ambientais, a definição desse termo, que é o tema central de hoje, sustentabilidade como valor espiritual. Então, conhecendo a definição desse termo, fazendo uma pesquisa, porque quando a gente recebe um tema, um material para fazer uma palestra, a gente busca pesquisar para ter um conhecimento maior, principalmente se não é a nossa área específica, né, de atuação profissional. Então, uma pesquisa que eu fiz, e eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente pudesse começar a entender, principalmente, como eu falei antes, logo no início, o tema seria trazido hoje, nós estamos numa casa espírita, é um tema atual, colocado em todos os ambientes, discutido em todos os ambientes, mas como nós estamos dentro de uma casa espírita, o tema será trazido à luz da doutrina espírita. Mas precisamos conhecer um pouco mais desse tema, dessa discussão. Então, em 1972, em uma conferência de Estocolmo, foi criado um programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Então, vejam só, em 1972, já tem um bom tempo, né? E se instituiu naquela época o dia 5 de junho como Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, as pessoas, né, os governantes, estavam preocupados, né, com a questão do meio ambiente. A sociedade estava preocupada com a questão do meio ambiente. Então, houve essa conferência em Estocolmo e foi instituído esse dia 5 de junho como Dia Internacional do Meio Ambiente. 15 anos depois, uma comissão da ONU foi designada para definir a pauta de uma nova conferência. 15 anos depois. E essa nova conferência iria acontecer aonde? Aqui no Brasil. A conhecida, tão falada Rio 92. Né? Se a gente está conectado nos canais de comunicação, nas redes sociais, tem se falado muito essa questão, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo. O resultado desse trabalho, desse encontro, aparece num relatório chamado, olha que interessante o título desse relatório, Nosso Futuro Comum. E a gente começa agora a se aproximar, né, dos conceitos trazidos pela doutrina espírita. Como eu falei antes, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, mas também é uma doutrina que nos esclarece, que nos educa.
Observe o tema, só voltando para a gente não esquecer, o tema central da quarta jornada espírita é a educação ecológica do ser. E é o grande objetivo da doutrina espírita, é a educação do espírito. Então, seguindo, esse relatório foi que consagrou a expressão que nós ouvimos muito hoje, nos tempos atuais, desenvolvimento sustentável. E pelo texto desse relatório, entendeu-se que, e aí eu quis compartilhar esse trecho do relatório, porque eu achei muito interessante e faz essa ponte com essa doutrina que nós abraçamos, né? Que é a doutrina espírita. A humanidade, aí é interessante, eu acho que a gente pode discutir nós, porque quando a gente fala humanidade, parece tão distante, né? A gente coloca tão distante essa humanidade, a humanidade, todos nós fazemos parte dessa humanidade. Às vezes parece que a gente esquece disso, né? Principalmente quando é a hora do dever. Na hora do direito, a gente quer fazer parte da humanidade, mas na hora do dever, a gente se esconde um pouco. Mas, então, a gente poderia colocar no lugar da humanidade, nós, como humanidade, temos a capacidade de atingir o desenvolvimento sustentável, aquele desenvolvimento equilibrado, ou seja, de atender às necessidades do presente, do aqui e agora, do hoje, sem comprometer a capacidades futuras, a capacidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades. Então, hoje, nós, como humanidade, temos essa capacidade. E nós sabemos disso. Nós temos essa capacidade de gerir essas necessidades que nós temos, atuais, sem prejuízo do futuro, sem prejudicar as futuras gerações. E lembrando que a doutrina espírita nos diz que, pela lei da reencarnação, da pluralidade das existências, que nós iremos fazer parte dessas futuras gerações também, ao desencarnarmos e reencarnarmos futuramente. Então, nós temos que ter esse cuidado com as necessidades do aqui e agora, para que não prejudique as necessidades das futuras gerações, que nós faremos parte também. Então, diante dessa introdução que eu fiz questão de trazer, para que a gente possa sintonizar com o tema tão discutido hoje na sociedade como um todo, o Espiritismo, e a gente vem agora para a doutrina espírita, que a gente faz parte, que a gente é frequentador, estudante, trabalhador da casa espírita, a gente traz agora esse tema para dentro da doutrina espírita. E aí eu utilizei essa obra de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, o André Trigueiro que muitos de vocês devem conhecer, jornalista, escritor e espírita, e conhecedor desse tema, ecologia. E conhecedor também, por ser espírita, da doutrina espírita, né? Então, ele faz essa ligação, essa ponte entre ecologia e espiritismo e ecologia. Essas duas ciências. E ele coloca, como poderia, então, diante de tudo isso que a gente está falando, um abraço, Solange, de tudo isso que a gente está falando, como poderia o espiritismo não enfrentar esse assunto tão importante e urgente com a devida clareza e objetividade, com que encara todos os outros assuntos e temas da sociedade, da vida atual, né? De forma sempre clara, objetiva, de uma forma sempre racional e não de uma forma cega, né? Aquela fé cega. A doutrina espírita tem esse papel, né? Tem essa forma de enxergar as coisas, sempre de uma forma clara e de forma objetiva. Então, não tinha como o espiritismo ficar de fora dessa discussão. E aí ele continua, então. Então, abre-se espaço, portanto, para a atualização dos conhecimentos e a devida contextualização dos conteúdos doutrinários. Então, há uma atualização dos conhecimentos porque nós estamos numa era diferente daquela era lá atrás, daquele momento lá atrás, de quando surgiu a doutrina espírita. Porém, o conteúdo doutrinário é mantido, os alicerces doutrinários são mantidos.
a uma atualização dos conhecimentos, mas com a devida contextualização dos conteúdos doutrinários, a fim de que o Espiritismo se apresente sempre útil para a compreensão da realidade que nos cerca, como faz em relação a tudo que nos cerca. Kardec vai dizer numa obra chamada O que é o Espiritismo, logo na sua introdução, e eu faço questão sempre de procurar trazer isso para a gente ter essa visão da realidade, que muitos dos nossos questionamentos, muita gente questiona, a doutrina espírita fala algo da ecologia, fala algo dessa questão da sustentabilidade. E aí Kardec vai dizer, nessa introdução da obra O que é o Espiritismo, vai nos dizer que muitos dos nossos questionamentos, muitas das nossas dúvidas se devem à falta de um estudo mais aprofundado da doutrina. Porque se você buscar aprofundar o estudo da doutrina, você vai encontrar no corpo doutrinário, nas obras básicas da codificação, conteúdos, textos, respostas para essas questões a respeito da sustentabilidade, da questão ecológica. Já que nós, como espíritos, fazemos parte desse todo, fazemos parte dessa natureza. Temos que cuidar dela, cuidar da gente, cuidar do outro e cuidar do ambiente que a gente vive. Então, diante disso, eu trouxe para vocês, para compartilhar com vocês, essa obra, Espiritismo Básico de Pedro Barbosa. Por quê? Porque tem muitas pessoas, a gente ouve muita gente falar, que a doutrina espírita está desatualizada, que as obras básicas, o Pentateuco kardeciano está desatualizado. Porque às vezes as pessoas leem isso que o André colocou aqui, não é o pensamento dele, eu tenho certeza absoluta pelo que a gente conhece dele, mas algumas pessoas interpretam de forma equivocada quando se fala atualização dos conhecimentos. Então a doutrina espírita está desatualizada. Observe o que o Pedro Barbosa nos coloca, para nos chamar a atenção. Cada obra do Pentateuco kardeciano, aquelas obras básicas, cada obra contém a matéria exatamente necessária ao seu entendimento à época. Cada obra surgiu no seu momento certo. É uma obra só dividida em partes, e cada uma delas surgiu no seu momento certo. Mas, diz Pedro Barbosa, como a doutrina é progressiva, se ela é progressiva, ela está sempre atualizada. Ela está sempre se atualizando. Então, como a doutrina é progressiva, ela acompanha o progresso da ciência. O próprio Kardec coloca isso na Gênese, que é a última obra da codificação. Embora os ensinamentos básicos perdurem, ou seja, apesar de ser uma doutrina progressiva, os ensinamentos básicos, os princípios básicos da doutrina perduram, que é a base doutrinária. Então, esses são complementados, esses ensinamentos são complementados por estudos posteriores, que a própria espiritualidade vem nos trazer através de obras diversas, em especial as obras trazidas por André Luiz, psicografadas por Chico. Então, há os ensinamentos básicos, esses são complementados por estudos posteriores, sem que nada se modifique nos alicerces doutrinários, expostos pelos espíritos e por Kardec. Então, a humanidade está se atualizando e a doutrina espírita, como a doutrina progressiva, ela vem se atualizando. Com a ajuda, com o suporte da própria espiritualidade, dos próprios espíritos, através das diversas obras sérias que nós temos ao nosso dispor. Então, a doutrina, como diz aqui o André, não poderia ficar fora dessa discussão a respeito da questão ecológica, desse momento tão importante que o planeta está passando, nesse momento da transição planetária. Falando exclusivamente, especificamente hoje, da questão da sustentabilidade. E aí, mais uma vez, o André, nessa obra, vai dizer: a verdadeira vida é a vida espiritual. Isso a gente não tem dúvida. Mas ele nos chama a atenção para o espírita, nós somos espíritas, faz sentido acreditar que a verdadeira vida é a vida espiritual, a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Não se tem dúvida em relação a isso. Mas é forçoso, aí ele nos chama a atenção, aí está o perigo. É forçoso admitir, porém, que muitos de nós, às vezes, usamos essas frases de efeito, que a verdadeira vida é a vida espiritual, para legitimar o desinteresse, o completo desapego dos assuntos terrenos.
Nós estamos, lembre-se que Jesus dizia, viver no mundo sem ser do mundo. Jesus não fugiu do mundo. Ele viveu no mundo. Ele esteve aqui com a gente. Viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, viver no mundo material, mas se trabalhando espiritualmente. Mas a gente não pode abandonar o material. A gente não pode abandonar o nosso planeta, essa casa abençoada. A gente tem que cuidar do material, cuidar do espiritual, mas não abandonar jamais o material. E aí ele reforça dizendo, portanto, não é porque a vida é transitória, que nós sabemos que aqui é uma passagem, que a vida é transitória, que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos. E que muitas vezes prejudica a própria natureza, né? Prejudica o próprio planeta, que será a nossa casa espiritual futuramente também, é atualmente, futuramente será a nossa casa. E também daquilo que deixamos de fazer, porque a doutrina nos chama atenção a respeito disso. Não basta não fazer, é necessário fazer. Fazer o bem, praticar o bem, não basta não praticar o mal. Não praticar o mal já é um avanço, já é uma virtude. Mas nós estamos sendo convidados hoje a fazer o bem, a fazer mais, a fazer algo melhor, não só por nós, pelo próximo, mas pela natureza que nos cerca e que nos acolhe, por esse planeta que nos acolhe. Então, ele coloca, e também naquilo que deixamos de fazer, apenas porque retornaremos em breve à pátria espiritual. Não é porque eu sei que eu retornarei à pátria espiritual, que aqui é uma passagem, é transitório, que eu vou abandonar o material, né? Descuidar da questão material, não. Eu tenho que cuidar do espiritual, mas tenho que também cuidar do material, já que nós estamos no planeta material. A bênção da reencarnação, Trigueiro nos chama a atenção aqui. E ele traz um trecho que eu acho interessante. É muito feliz o pensamento de um autor desconhecido. Eu já tinha ouvido, na realidade, essa passagem, essa máxima, certa feita por um palestrante, e o Trigueiro trouxe aqui nessa obra. É muito feliz o pensamento de um autor desconhecido que inverte uma antiga máxima do movimento ambientalista. Olha que interessante. A gente ouve muitos falar, né? Que é importante a gente cuidar do planeta, preparar o planeta para os nossos filhos, né? Para os nossos filhos que virão, para o futuro dos nossos filhos. Mas aí, essa máxima é invertida. Mais importante, olha o que ela vai dizer, mais importante que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos, melhor é o que? É cuidar dos nossos filhos para o planeta. É educar os nossos filhos para que eles tenham essa visão melhor, mais ampliada a respeito da necessidade de nós cuidarmos do planeta. Então, não é cuidar só do planeta para que nossos filhos recebam no futuro esse planeta, mas é preparar os nossos filhos para que eles também ajudem no cuidado com esse planeta, já que eles farão parte das gerações futuras juntamente com a gente. Hoje nós estamos no papel de pai, eles no papel de filho. Nós sabemos que no futuro esses papéis podem ser invertidos. Nós podemos nos reencontrar em vidas futuras, em reencarnações futuras, em papéis invertidos. Então não é só cuidar do planeta para eles, é fazer com que eles também tenham essa consciência que eles precisam também cuidar do planeta para as gerações futuras. E aí ele fecha dizendo, estejamos prontos para o que vier, reconhecendo a bênção da encarnação. A reencarnação, gente, não é castigo. Reencarnar não é castigo. A reencarnação não tem caráter punitivo, mas tem caráter educativo. Nós reencarnamos para aprender e para ajudar também no processo da criação. Então, estejamos prontos para o que vier, reconhecendo a bênção da encarnação nesses tempos difíceis. Nós sabemos, os tempos estão difíceis. Nós estamos num processo do planeta de transição. Todo processo de mudança, de transformação, é um processo difícil. Isso acontece com as nossas vidas. Acontece também com o planeta. Então, especialmente quando nos encontramos aptos para o trabalho intenso e urgente em fator da vida. Então, nós estamos num processo de transição. Nós reencarnamos nesse momento pelo qual o planeta Terra está passando,
tem um porquê e um para quê. Nós temos conhecimentos necessários, suficientes para que a gente possa vivenciar esse momento. Então, não temos que reclamar. Às vezes as pessoas reclamam da cidade que nasceu, reclamam da família que reencarnou. Alguns chegam a reclamar do planeta que reencarnou. Não. Se nós estamos aqui, estamos na cidade que necessitamos estar, na família que necessitamos estar, no planeta que necessitamos estar. E que podemos estar nesse momento da nossa evolução espiritual. Então, precisamos agora aproveitar esse momento, essa encarnação que é uma bênção. Tanto é que quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala do amor ao próximo, a primeira instrução dos Espíritos vai falar a questão do amor e vai incluir a reencarnação nesse trecho, nessa passagem, nessa instrução dos Espíritos, mostrando que a reencarnação é o amor de Deus por nós. Então, Deus é Pai, Deus é amor, Ele quer o nosso bem, não quer o nosso mal. Então, nós reencarnamos para ajudá-lo nesse processo de transição do planeta. Então, precisamos ter esse cuidado com o planeta, né? Essa atenção maior com o planeta. Apesar de nós sabermos que nós somos espíritos. Que aqui é uma passagem, é transitório, mas enquanto estivermos aqui, temos que fazer o melhor, dar o melhor de nós para o planeta. Por isso que eu trouxe aqui, só para lembrar a gente, uma questão do Livro dos Espíritos, né? Para vocês perceberem que a doutrina espírita não está longe, não está desvinculada desse tema que está sendo trazido nessa jornada, não está longe, distante desse tema que está sendo trazido hoje, na noite de hoje. Quando Kardec questionou dos espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, qual o objetivo da nossa encarnação? A resposta, inicialmente, ele vai nos dar uma resposta que nós conhecemos muito. Se eu questionasse para vocês numa palestra presencial, vocês iam dizer, não, a encarnação tem o objetivo de chegarmos à perfeição, de a gente se aperfeiçoar, de a gente aprender. É o que os espíritos responderam inicialmente a Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É através da pluralidade das existências, das diversas existências, que a gente vai aprendendo pouco a pouco, vai amadurecendo espiritualmente e vai fazendo sempre melhor, né? Mas aí adiante ele coloca, tem um outro objetivo, visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito, nós, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós temos um papel importante na obra da criação. Nós somos colaboradores de Deus, que é nosso Pai, é o Criador. Então, nós temos que ajudá-lo nesse processo de transição pelo qual ele está passando, né? Então, não podemos fugir à nossa responsabilidade como espíritos, e nós, principalmente nós espíritas, por já termos o conhecimento, como eu digo sempre, não temos mais a desculpa da ignorância, nós sabemos da nossa responsabilidade. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. Então, ele continua. Os espíritos continuam na resposta a Kardec. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Olha a harmonia do espírito que está reencarnando naquele planeta, naquele momento, para ele ter esse cuidado, não só com o seu corpo, mas o cuidado com o ambiente que ele vive, né? O ambiente do planeta que ele vive. E ele finaliza, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando a gente ajuda a humanidade, quando a gente ajuda a obra de forma geral, quando a gente pratica o bem, a gente está se ajudando. A gente adianta esse processo de transição do planeta, mas automaticamente a gente também adianta a nossa evolução. Porque o planeta só vai evoluir quando a gente também evoluir. Nós temos que fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, para que o planeta evolua. Então, veja, a nossa responsabilidade é grande. E aí, nessa resposta dada pelos espíritos a Kardec, Kardec colocou a notinha, que é interessante para o tema de hoje. A ação dos seres corpóreos, somos nós, é necessária à marcha do universo. Veja, então, nosso papel na marcha do universo, na evolução do nosso planeta, no cuidado com o nosso planeta, é de fundamental importância. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, né? Ou aquilo, como foi dito antes, aquilo que nós estamos deixando de fazer.
a benefício do planeta. Então, Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus, se aproximar dele. Desse modo, por admirável lei da providência, tudo se encadeia, desculpem. Tudo é solidário na natureza. Olha que interessante. Então, através da reencarnação, através das nossas ações, Deus quer que a gente se aproxime dele. Se aproximar dele é se aproximar das suas leis, é seguir as suas leis, buscar seguir as suas leis na sua plenitude. Então ele coloca no finalzinho aí, desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ninguém está solitário, ninguém está isolado. Uma das leis de Deus é a lei de sociedade. Então ninguém está isolado, nem do outro, nem do ambiente, nem da natureza em que vive. Todos nós estamos conectados com outros espíritos e com a própria natureza, com os animais, com as plantas. Tudo está conectado. Então, essa visão, a doutrina espírita já nos passa há muito tempo. Então, dizer que a doutrina espírita está ultrapassada é falta de conhecimento da própria doutrina espírita. E aí, falando de lei, é importante, aqui nós estamos falando de encarnação, Kardec lembrou das leis da providência, que são as leis naturais, são as leis de Deus. Nós temos duas leis que a gente pode trazer hoje aqui na discussão do nosso tema. A primeira lei vocês vão encontrar no capítulo 5, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, das leis de Deus. As leis de Deus, leis naturais, estão divididas em leis físicas e leis morais. Leis que regem o universo. Então, no capítulo 5, nós vamos falar da lei de conservação. Kardec vai trazer a lei de conservação. As definições, as respostas dadas pelos espíritos, os questionamentos que ele fez a respeito dessa lei. Então, eu trouxe a questão que Kardec fez aos espíritos. Com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? O que é que os espíritos responderam a Kardec? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Aquilo que a gente viu antes. Nós somos colaboradores do Pai. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. E para que a gente possa viver bem, precisamos cuidar do ambiente, né? Ter cuidado com o ambiente que a gente vive. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. A reencarnação que nós temos é necessária para o nosso aperfeiçoamento. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceber. Então, uma das leis de Deus é a lei de conservação. Então, a gente busca se manter vivo, a gente busca cuidar não só do nosso corpo, do nosso espírito, mas cuidar de tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que nos cerca. Mas aí tem uma outra lei. Logo no capítulo seguinte, o capítulo 6 dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de destruição. Que, segundo os Espíritos, na primeira resposta, a questão 728, vai dizer que, na realidade, a lei de destruição é a lei de transformação. Não é a destruição abusiva. Nós não estamos falando aqui da destruição abusiva, que o homem, às vezes, pelo seu egoísmo, pela sua ganância, termina fazendo essa destruição, colaborando, né, contribuindo para a destruição abusiva. Então, o que é que Kardec traz ali? Questiona os espíritos. Bom, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por quê? Porque os espíritos responderam na questão anterior que para que a gente possa renovar, se transformar, seja o espírito, seja a matéria, seja o princípio material, seja o princípio inteligente, que é o princípio espiritual, tudo se transforma. Então, na realidade, por isso que eles responderam lá, Kardec, na realidade, a lei de destruição é a lei de transformação, tudo se transforma. Mas de uma forma equilibrada, né? Forma contínua, lenta e contínua, já que a natureza não dá saltos, né? Então, o que é que os espíritos vão responder? Então, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Para que não haja destruição abusiva. E aí os espíritos responderam a Kardec, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo,
de forma precipitada. E aquilo que a gente falou, a destruição na realidade, a destruição não a abusiva, mas aquela destruição necessária que se faz para que as coisas se transformem, né? No nosso desencarne, por exemplo, quem morre é o corpo físico, na realidade ele se volta a compor os elementos do universo, mas o espírito, que é essa essência, né? Nós somos imortais, fomos criados por Deus, todos nós, simples e ignorantes, e nós somos espíritos imortais, nossa trajetória segue o caminho, mas o nosso corpo físico foi transformado, voltou a fazer parte dos elementos do universo. Então, toda destruição antecipada obsta o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, a lei de destruição não está falando da destruição antecipada, abusiva, mas da destruição necessária para o processo de transformação dos seres, né? Da própria humanidade, do próprio planeta, né? E aí ele continua, os espíritos continuam. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, essas duas leis caminham juntas, de mãos dadas, a lei de conservação e a lei de destruição. Então, a espiritualidade nos traz é que a destruição, na realidade, a transformação é necessária. O que não pode ocorrer, que não deve ocorrer, é essa destruição antecipada, é essa destruição abusiva, que termina prejudicando, criando um obstáculo ao desenvolvimento do princípio inteligente, o desenvolvimento do espírito. Não só da humanidade, não só da matéria, não só do nosso planeta material, mas prejudica também o desenvolvimento dos seus próprios habitantes, né? E aí, trazendo um tema que é interessante, do livro Atualidade do Pensamento Espírita, mostrando mais uma vez que a doutrina espírita não está desatualizada, né, como muitos colocam. Aqui de Viana de Carvalho, né, psicografia de Divaldo. Nessa obra Atualidade do Pensamento Espírita, ele vai tratar de vários temas da atualidade. Medicina, economia, diversos temas, inclusive ecologia. Por isso que eu trouxe 2 trechos da parte que aborda a questão da ecologia. Olha o que Viana de Carvalho nos traz. À medida que o ser evolui, nós evoluímos, constata que essa viagem não pode ser solitária nem destruidora. Nós não reencarnamos para viver só. Nós não reencarnamos para destruir a natureza. Na raiz de toda a poluição, olha que ele nos chama a atenção, na raiz de toda a poluição, de toda a destruição da vida, está aquela de natureza moral, que responde pela avareza que predomina na criatura humana. Então, nós, pela nossa avareza, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, muitas vezes nós terminamos o quê? Não nos preocupando com o outro. Aquilo que a gente colocou lá atrás. Nós temos conhecimento, capacidade de atender às nossas necessidades do presente sem prejudicar o futuro das novas gerações. Mas o egoísta, o orgulhoso, está cego, não tem essa percepção. Ele quer usar o aqui e agora. Ele quer gastar no aqui e agora. Ele quer desperdiçar no aqui e agora. Ele quer abusar o consumo no aqui e agora, sem se preocupar com amanhã. Sem saber ele que esse amanhã ele pode fazer parte também. E vai sentir falta. Então, essa visão que a doutrina espírita nos traz. E ela, Viana de Carvalho, finaliza nesse trecho. Felizmente, já são muitos aqueles que respeitam e compreendem a finalidade essencial da vida, que é amar a tudo e a todos. É ter o cuidado com tudo e com todos, não só com a gente. Felizmente, nosso planeta está evoluindo porque os seus habitantes, nós estamos evoluindo. Muita gente chega às vezes para mim e fala, o planeta está regredindo, as pessoas... Não. Eu digo sempre, nós não estamos regredindo. A questão é que nossa visão está se ampliando. Aquilo que no passado para nós era normal, não é normal mais para a gente. Esse cuidado com a natureza que nós não tínhamos no passado, o cuidado com os animais que nós não tínhamos no passado, o cuidado até com o outro que nós não tínhamos no passado. Então, hoje, nós temos tendo esse cuidado com o outro, com a natureza, com os animais, com as florestas,
com os mares, com os rios, né? Então, isso significa o quê? Evolução do espírito. Então, com essa evolução, a gente vai ampliando a nossa visão, né? Aquilo que para a gente no passado era normal, hoje não é mais. E aí, Viana Carvalho continua. Certamente, devemos preocupar-nos com danos que o nosso egoísmo vem ocasionando à Mãe Terra. Então, certamente, devemos preocupar-nos com os danos que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que são os grandes obstáculos da evolução da humanidade, vem ocasionando à Mãe Terra, ao planeta que nos acolhe, pelo despautério, desrespeito às leis da ecologia estabelecidas por quem? Por Deus, e refletidas no equilíbrio da natureza. Aquilo que a gente falou, das leis de Deus, das leis naturais. A lei da ecologia também é uma lei de Deus, é uma lei física, a lei de Deus, eterna como ele. E que se nós infringirmos essa lei, nós vamos causar um desequilíbrio e vamos terminar nos prejudicando. Então, a vida é o que dela fazemos. Preste atenção no que Viana de Carvalho vai nos dizer aqui, que é o que está acontecendo hoje. Da maneira como agimos em relação à Terra, e a gente tem a natureza, esta nos responderá de maneira adequada. É a lei de causa e efeito. O mal que está fazendo na natureza, nós teremos as respostas. Nós estamos vendo isso no momento, né? Não é castigo de Deus, como alguns pensam, porque Deus é amor, Deus é Pai, não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Mas as leis criadas por eles são as leis que regem o universo e nós todos estamos submetidos a essas leis. Se nós infringimos suas leis, vamos sofrer pelos nossos erros, pelas nossas escolhas equivocadas. Então, observe o que ele vai dizer no final. Todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Todo mal que eu faço ao outro, todo mal que eu faço à natureza é um mal que eu estou fazendo, em primeiro lugar, a mim mesmo. Então, essa visão a doutrina nos traz, né? E na última obra da codificação, a Gênese, tem um capítulo lá que eu digo, parece que Kardec escreveu hoje. São chegados os tempos. Quem lê, e aí fica o convite para vocês, quem faz a leitura desses últimos capítulos da Gênese, parece que Kardec está escrevendo hoje esse texto. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Ninguém pode negar isso, né? A gente mesmo, se observar a nossa evolução, o nosso momento atual, nós já evoluímos, nós individualmente. E a humanidade também. A questão é que, como se diz, o bem é tímido, o mal é barulhento, né? Chega-se a dizer que, por exemplo, quando a árvore cai, faz um barulho enorme, né? Mas quando a árvore está crescendo, ela é silenciosa. Isso é normal, né? Faz parte da natureza. Então, essa fase, segundo Kardec na Gênese, já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Então, essas discussões, e hoje, em relação ao nosso tema especificamente, a natureza, a sustentabilidade, a questão ecológica, que no passado não encontrava eco, hoje já está encontrando um eco. Assim, segue Kardec, é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, protetores dos animais, protetores da natureza, então, que no passado não tinha, né? Civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo, por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Na realidade, são espíritos que vêm evoluindo, vêm amadurecendo espiritualmente, estão reencarnando nesse momento da humanidade de transição para ajudar nesse processo de transição, para cuidar do planeta, né? Para que a gente não destrua o planeta. Então, essas organizações estão surgindo no mundo todo, né? Que antes não existiam. Então, já mostra, é isso que Kardec vem trazer na Gênese, já mostra uma evolução. Agora, só que, como ele coloca lá, falta, porém, a essas mudanças, a essas reformas, uma base que permita se desenvolvam, completem, consolidem. E ele vai dizer, falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas a acolham. Em outro trecho desse capítulo, ele vai dizer que a humanidade evoluiu muito
tecnologicamente, né, intelectualmente. E isso é importante. Isso não é um mal, não. A questão é o mau uso dessa inteligência, dessa intelectualidade, dessa tecnologia. Mas o que ele vai dizer é que nós estamos precisando urgentemente também evoluir na questão moral, na questão espiritual. Né? São as duas evoluções importantes para um dia chegarmos à perfeição, né? Sermos espíritos perfeitos. E aí volta o André Trigueiro, quando ele nos coloca, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, porque muitas pessoas questionam, será que o espiritismo fala desse tema? O próprio Chico, né? Como o André lembra aqui, ó, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, os espíritos André Luiz e Emmanuel, especialmente esses dois, nos ajudaram a compreender a complexidade do sistema Terra e a necessidade de melhor cuidarmos de nossa casa planetária, que é o planeta Terra, nossa casa planetária. Né? É a grande escola para a nossa evolução. Então, precisamos cuidar dessa casa, dessa escola. Muito antes desse modelo de desenvolvimento começar a ser questionado. Então, muito antes dessas discussões, a questão em relação à questão do clima, da ecologia, da questão da natureza, da questão do planeta, da sustentabilidade, a espiritualidade já nos alertava da necessidade de nós cuidarmos da nossa casa planetária, né? Dessa nossa escola, que é o planeta Terra. E aí ele chama a atenção de uma obra que foi publicada em 1939, A Caminho da Luz, que muitos de vocês devem conhecer. Emmanuel confirma as diferentes etapas da constituição física do planeta, sob os cuidados de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, dentre os quais se destaca a figura excelsa de quem? De Jesus, nosso modelo. Então, veja, uma comunidade de espíritos crísticos, né? Comandada, governada por Jesus, ajudou a construir esse planeta, né? Nas suas diferentes etapas, nas suas diferentes fases de constituição física. Então, Jesus teve todo esse cuidado para a gente agora descuidar disso. Então, nós somos espíritas cristãos? Qual é a definição do espírita cristão? Aquele que busca seguir os ensinamentos morais do Cristo. E se ele cuidou com tanto amor, com tanta atenção no nosso planeta, por que a gente vai descuidar? Então, a doutrina espírita nos alerta a respeito disso. Mas aqui a gente começa a trazer uma outra questão. Sai um pouquinho do material, que nós já estamos chegando quase ao final. Nós saímos um pouco do material e partimos um pouco para o espiritual, sem descuidar, como a gente já viu, do material. Poluição e psicosfera. Tem um capítulo nesse livro que se chama Poluição e Psicosfera. E aí o André coloca, espíritos ecologistas identificaram rastros de poluição nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual. São diferentes categorias de resíduos. O resíduo material e o resíduo espiritual, psíquico, né? Que geram problemas tanto no plano material quanto no campo sutil. Então, nós temos que ter cuidado com o lixo material, com aquela questão do cuidado da preservação da natureza, da matéria, mas temos que ter cuidado também com o lixo que a gente vem guardando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, né? Para mudar a nossa psicosfera, essa energia, esse fluido que nos envolve, né? O fluido é a psicosfera que nos envolve no ambiente do nosso lar, no ambiente da nossa casa espírita. Essa psicosfera vai depender daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente está alimentando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então veja como a nossa responsabilidade em relação ao cuidar do material, da natureza, mas também cuidar da energia que nos envolve, dessa questão espiritual. E aí ele conclui aqui, ó, dizendo o seguinte, se a ciência ecológica oferece um amplo espectro de observação interligando sistemas que variam do micro ao macrocosmo, o espiritismo desdobra esse olhar na direção do campo sutil, alargando enormemente o horizonte de investigação. Então, nós temos que ter cuidado com a poluição material, né, do planeta, mas temos que ter cuidado com a poluição psíquica, né, aquela que nos envolve em qualquer ambiente que a gente se encontra.
Cuidado para não estar guardando muito lixo, né? A gente se preocupa muito em cuidar do lixo material e esquece de cuidar também do lixo espiritual. E aí nessa obra Após a Tempestade, que é uma obra ditada pelo Espírito Joana de Anjos, psicografia de Valdo Franco, vai falar exatamente dessa questão da poluição mental. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero, que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. No lugar de melhorar, de buscar o equilíbrio, termina se desequilibrando mais ainda, por causa dessa poluição mental. Então, a poluição mental campela livre, favorecendo o desbordar daquela natureza moral, fator primacial para as outras que são visíveis e assustadoras. Então, precisamos cuidar de nós, cuidar dessa nossa casa mental, para que a gente adquira essa consciência necessária para, cuidando da gente, cuidando da nossa casa mental, cuidar da nossa casa material, que é o nosso planeta Terra. Né? Porque o processo de mudança é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? E o sublime ecólogo, quem é esse nosso sublime ecólogo? O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por quem? Por Jesus, nosso modelo e guia, o sublime ecólogo. Quem é a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou. Ele não fugiu, ele vivenciou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa nos incomparáveis discursos e realizações de quem inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia. Então, esse sublime mestre, esse sublime professor, amigo, irmão, nos trouxe o amor, né? Só o amor, conforme ensinou e viveu o Cristo. Ele não só ensinou, ele vivenciou. Resolverá os magnos e angustiantes tormentos humanos. Só o amor, gente. Fará que as criaturas todas compreendam que somente por meio do auxílio recíproco se poderão salvar. Que não há dores isoladas, porquanto os distúrbios de cada um produz desequilíbrios no conjunto. Então, nós todos estamos interligados. Nós, seres humanos, espíritos, todos nós, como foi colocado aqui por Joana, todos nós estamos interligados. O mal que a gente faz aqui termina influenciando lá adiante o outro. Os nossos maus pensamentos, essa questão, né, da poluição mental, dos pensamentos negativos que a gente vem alimentando, termina prejudicando também a psicosfera do planeta. Não só a nossa casa mental, mas termina prejudicando a psicosfera do nosso planeta, do ambiente do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa espírita, da casa espírita que a gente frequenta. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente vem alimentando dentro de nós, né? Porque é isso que vai fazer com que se transborde, né? É o bem que está em mim que vai construir o bem fora de mim, né? Também é o mal que existe em mim que termina causando o mal fora de mim. E aqui, para fechar a nossa palestra de hoje, que o tempo está se esgotando, ser espírita no Brasil. Então, nós vimos, abordando esse tema de hoje, a sustentabilidade, né? A importância da sustentabilidade no nosso processo de evolução espiritual, não só em relação à questão do nosso planeta, que é importante a gente cuidar dele, dessa nossa casa planetária, que nos abriga, nos acolhe, né? Nos permite evoluir. Nós temos também que buscar cuidar do espírito, educar o espírito, que é o grande objetivo, né, da doutrina espírita, educar o espírito. Sabendo nós que aquilo que a gente plantar hoje, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, estamos colhendo frutos amargos hoje, vamos procurar semear frutos melhores para que a gente possa colher lá na frente. Não só a novas gerações dos nossos filhos, mas nós mesmos, ao reencarnarmos, podemos também nos beneficiarmos desses frutos. Então, ser espírita no Brasil, sendo verdade que o Brasil é o país do mundo que reúne o maior número de espíritas, também é verdade que esse é o país que também concentra o maior estoque de água doce superficial ou subterrânea, a maior diversidade biológica e a maior disponibilidade de solo fértil. É o nosso país.
é o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? O nosso Brasil não é por acaso. E aí, Trigueiro nos chama a atenção. Então, ser espírita no Brasil e promover a gestão inteligente e sustentável desses preciosos recursos que a própria espiritualidade nos ajudou, nos esclareceu, né, a respeito de tudo isso. E vocês perceberam aqui no material que eu procurei compartilhar com vocês, vocês puderam perceber que a doutrina espírita não está desvinculada desse tema, dessa discussão a respeito da sustentabilidade, não está ultrapassado, ao contrário, nas obras básicas, está lá, nos alicerces da doutrina, né, as orientações, o porquê de tudo, né, o porquê das coisas. Então, ser espírita no Brasil, promover a gestão inteligente e sustentável desses preciosos recursos, do ponto de vista ecológico ou moral, constitui, preste atenção, hein? Isso é para todos nós, constitui um dos nossos grandes desafios desse início de milênio. Então, esse momento pelo qual nós estamos passando, pelo qual o planeta está passando, nós, espíritas, que temos esse conhecimento, precisamos ter consciência da nossa responsabilidade, dos nossos desafios, para que a gente possa fazer diferente e ajudar o Pai, o Criador, nesse processo de transformação do planeta, nesse processo da nossa própria transformação e evolução. Então, Meire, eu acredito que deu para esgotar, o tema não deu para esgotar, né? É um tema que não se esgota, mas é necessário que a gente busque cada vez mais a doutrina, busque o esclarecimento das obras básicas e das obras complementares que vieram depois, obras sérias que vieram depois. Um abraço, Clemilda, um abraço. Saudade, espero estar com vocês no presencial aí futuramente, no futuro breve, né? Para dar um abraço presencial em vocês aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela confiança de trazer esse tema tão importante e a responsabilidade grande também, né? Porque anteceder a duas pessoas que eu tenho como tempo na doutrina espírita, que é Fernanda Cardeal e Paulo de Tarso, a responsabilidade é grande. Um abraço a você. É verdade. Nós que agradecemos, né, pela sua presença, essa palestra tão maravilhosa, com esse tema muito importante, né? E a gente realmente temos que abrir nossos olhos e já começar a cuidar de nós, do planeta, né? Eu, em nome da Casa Série do Brain, quero lhe agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui. Eu acho que todos estão aí maravilhados, né? Foi da forma virtual, mas em breve estaremos na forma presencial também. Viu? Clemilda fez uma pergunta aí, viu, Clemilda? Essa pergunta que você fez, deixa eu ver aqui onde está a resposta. Está aqui naquele texto que eu deixei para vocês, por questão de trazer, ó, Clemilda. A vida é o que dela fazemos. Da maneira como agimos em relação à Terra, esta nos responderá de maneira adequada. Então, a natureza está respondendo a gente, né? É lei de causa e efeito, né? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Todo mal que a gente faz na natureza é um mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Mas podemos mudar, né, Clemilda? Podemos fazer diferente. Em caráter de urgência, né? Precisamos fazer diferente. Jorge Carmo é um irmão aí, ó. É isso, irmão. Integrar esses princípios espirituais na prática da sustentabilidade. É isso. Colocar a doutrina em prática, né? Não ficar só na teoria, né? Mas trazer a doutrina para o nosso dia a dia, para a prática, né? Vivenciar, internalizar ela. Obrigado, Viviana. Então, o senhor, acho que, né? Não sei se tem mais perguntas aí, né? Para o senhor responder, mas está chegando. Não me chame de senhor, não. Que os cabelos brancos. Ricardo. Né, então, como eu já disse, né, em nome da Cátedra do Bença, temos que agradecer a sua presença, essa palestra tão esclarecedora que o senhor trouxe para nós aqui, esse conhecimento tão grandioso, né? E estamos chegando, né, ao final. Pedimos que o senhor possa fazer a prece de final e suas considerações finais. Se tem mais perguntas, se aparecer.
Ok, Meire. Obrigado aí. Eu que agradeço. Então, gente, mas como eu falei, mais uma vez agradecer, né, a confiança, o convite, porque quando a gente é convidado a fazer uma palestra sobre um tema tão importante como esse, a gente termina sendo levado, né, a se debruçar no estudo, né, procurando conhecer mais um pouco para poder trazer para vocês. E aí eu agradeço por isso também, essa questão. E agora agradecer ao Pai, né, ao Criador, esse Pai que é amor, como diz João, que é Pai, como disse Jesus, que não quer o nosso mal, que não quer o nosso bem, só quer, não quer o nosso mal, só quer o nosso bem, gente. Deus só quer o nosso bem. Deus não é mais aquele Deus punitivo que nós tínhamos a visão do passado. O Deus que nós conhecemos hoje, que a doutrina nos apresentou, é esse Deus de amor, que é infinitamente bom e justo. Então, temos que agradecer a Ele a oportunidade de estarmos reencarnados, a oportunidade da reencarnação. E ao Mestre Jesus, esse irmão companheiro de todos os dias, que nos orienta, né, nos acolhe, nos encaminha, é uma luz, é um modelo e guia para todos nós. Então precisamos agradecer a Ele também. Agradecer à Mãe Santíssima, né? Com seu manto sagrado, nos envolve, nos aquieta, nos acalma, nos acolhe. A espiritualidade, responsável pelos trabalhos dessa casa, dessa seara, dessa casa de bênção, né? Que nos acolhe com tanto carinho. Agradecer a ela que preparou o ambiente dos nossos lares para esse momento. Gratidão, gratidão acima de tudo. Nós reclamamos muito, nos queixamos muito e perdemos tempo, às vezes, e deixamos de agradecer, de fazer diferente. E esse é o convite desse tema de hoje, desse tema dessa jornada, é o convite para que a gente possa fazer diferente, fazer melhor, dar o que a gente tem de melhor, para que a gente possa evoluir e o nosso planeta também possa evoluir junto. Então, que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada. Muita paz e luz para o Senhor, para todos Obrigado nós. a todos nós. Tchau. Um abraço aí na família Saíres do Bem. E bem, bem.